Parece que o medo mudou de lado. Há pouco tempo zombavam, riam, diziam que o Vitória já estava condenado. Mas o que esqueceram é que um leão nunca morre em silêncio. Nos últimos jogos, algo despertou. Uma chama antiga, uma fúria que renasce quando o mundo duvida. Agora, cada rugido ecoa nos estádios. Cada ponto conquistado é uma resposta. E os torcedores dos outros clubes começaram a sentir e fingiram temer. O Vitória voltou. Quando o leão desperta, ninguém dorme tranquilo. Salve, salve, rapaziada. Já peço a você que deixa o like, se inscreva no canal se você não for inscrito. Nesse vídeo aqui, vamos mostrar a realidade do campeonato hoje. É um Vitória que coloca medo em todos os torcedores daquele pequeno bloco de Inter, Atlético Mineiro, Ceará, Corinthians e, claro, o alvo principal, a presa mais fácil, o Santos, o peixe. Deixa o like, se inscreva no canal e vamos embora pro vídeo. Salve, salve, rapaziada, meta de 1000 likes aqui nesse vídeo, compartilha pra geral, peço a atenção de vocês, você que quer ajudar o canal Nordestino Tour para crescer, tem a oportunidade de proporcionar pra mim uma mudança, né, de ares. Eu pretendo dia 26 agora de novembro viajar a Salvador, pretendo ir morar a Salvador, essa nova experiência, abrir um podcast, fazer gravações loco, e participar de coletivos e tudo mais. A gente sabe que o canal Nordestino Tour em si fala de alguns outros clubes, né? Porém tem um nicho muito específico, né? A torcida do Vitória é gigante aqui, e se a gente tem um público gigante aqui, a gente vai também tá dando sempre prioridade a esse público. E eu pretendo viajar a Salvador, conto com a sua ajuda. Você que quiser ajudar com a chave, é até interessante com a chave, porque não acaba tendo uma taxa, né, que esse QR Code aqui acaba retirando quando eu vou retirar o dinheiro. Peço a ajuda de vocês, para você que quiser ajudar nas despesas e tudo mais. Eu vou estar atualizando a vocês, né, nos próximos dias, da rapaziada que ajudou, beleza? Postei ontem e alguns vídeos não teve tanto alcance e não tive nenhuma pessoa se solidarizou até então. Mas vamos embora. Peço a ajuda de vocês, compartilha para geral e vamos embora pro vídeo. Me acusam de ser alarmista. Às vezes eu faço questão disso. Eu costumo dizer que é muito bom se antecipar um problema que a gente enxerga no horizonte. E eu faço isso sim. Em relação ao internacional, eu também faço. Pois eu digo, depois do resultado de ontem à noite no Campeonato Brasileiro, que preteou o olho da gateada. Sinal de alerta ligado. O Vitória venceu o Santos. E eu chamo Paulo Pires na tela, junto com os guris do Coffee Colorado, para a gente já na abertura, analisar essa questão. Bom dia, o Stormovski, bom dia, o Pedro Raide, bom dia, o Paulo Pires. Paulinho, qual o tamanho que deve ter a minha preocupação neste momento, Paulinho? Baldasso, não fica brabo comigo, bom dia, pessoal, mas eu comprei um aparelhinho chamado Tranquilidrômetro, que mede o nível de tranquilidade, entendeu? O meu nível de tranquilidade, por exemplo, estava no estágio na sexta-feira, quando o Vitória derrotou na quinta, no dia anterior, derrotou o Bahia, no Clássico Bavi. Aí o Inter ficou a 4 pontos do Z4. Aí o tranquilidrômetro deu uma baixada, né? Tranquilidade caiu um pouquinho. Aí veio o jogo do final de semana, o Inter ganhou do Sport. Subiu o nível da tranquilidade. Aí o Vitória ganha do Santos na Vila. Caiu de novo. Onde eu quero chegar com isso? O Inter, nesse momento, após a vitória dos baianos contra o Santos na Vila, voltou ao estágio que estava na sexta-feira, com 4 pontos acima do Z4 e com um jogo a menos. Amanhã, à noite, em Salvador, o Inter enfrenta o Bahia. Este é o jogo bonus track para o Inter. É o jogo atrasado do Inter, porque o Vitória não tem jogos atrasados para fazer. O Inter tem. Então, o que o Inter fizer amanhã em Salvador é ótimo. O Inter perdeu o jogo. Ok, beleza, não quero isso, mas se manteve a diferença em 4. Se o Inter empatar, a diferença de 4 sobe para 5. Se o Inter conseguir vencer, que eu acho que não é a tendência, mas conseguir vencer em Salvador, a diferença de novo volta para 7 pontos. Claro, obviamente que o Inter estando a 4 pontos da zona de rebaixamento causa uma certa intranquilidade. Isso eu concordo, sem nenhuma dúvida. Porque o Inter tem no momento 35 pontos contra 31 aí da dupla agora, Vitória e Santos. Como o Vitória tem um jogo a mais que o Santos, o percentual do Vitória, inclusive, é inferior ao do Santos, então o Santos com uma vitória a mais
ele ocupa a 16ª posição e o Vitória, com uma vitória a menos, ocupa o 16º lugar. Então, no momento, o balizador é o Vitória. Mas a partir de agora, nós temos um outro adversário, que é o Santos. E aí entra uma outra coisa, sem falar do Inter ainda, só na relação Vitória e Santos. O Vitória está em ascensão. O Vitória estava já pensando em jogar a Série B no próximo ano. O Vitória pegou um embalo importante depois da vitória de um clássico e conseguiu uma vitória ontem estrondosa contra o Santos na Vila Belmiro. Então nós temos um time em ascensão, jogando o melhor futebol do que o Inter e do que o Santos. Eu digo para vocês neste momento, Paulinho, e aí isso é subjetivo, isso não é objetivo como os teus números, que o Vitória não deve cair. Justamente pela linha ascendente nesta reta final. E o Santos o contrário. O Santos é o clube grande, e você sabe muito bem o que acontece com o clube grande quando entra em crise. Tem um imã que puxa para baixo, por causa da pressão e por causa dessas coisas. Então, se tu me pedires, nesse momento, quem tu acha que tem mais risco de cair, eu diria que o Santos tem mais risco que o Vitória. Mas tem essa questão de um jogo a mais. Vitória tem um jogo a mais que o Santos. Paulinho, quais são os próximos jogos? O Vitória deu uma sorte, entre aspas. O Vitória ganhou do Bahia, um clássico, elevou moral, e teve o privilégio, entre aspas também, de ter na sequência próxima os dois times que ele pode enfiar para baixo, que é o Santos e o Inter. Do Santos ele ganhou. Quais são os próximos, vamos lá, 3 jogos do Vitória? Vou colocar os planos na tela, Baldasso, os próximos 5 jogos de cada um, na verdade, aí, ó. Tem até uma galera que eu tô colocando aqui, porque de uma forma prática, objetiva, matemática, eu tenho que colocar essas equipes aqui brigando, pelo menos pela última vaga para o descenso. Estou descartando no momento aqui o Fortaleza, o Juventude deu uma bela vitória contra o Bragantino ontem por 1-0, o Sport, que está praticamente caindo, então o Sport, Fortaleza e Juventude, estou descartando essa briga por enquanto. Então, desta turma aqui dos 8, tem uma vaga para a Série B da próxima temporada, mas de uma forma objetiva. Próximos jogos do Vitória, vamos lá. Coloquei aqui os próximos 5 jogos do Vitória. Vitória tem agora Corinthians em casa, na próxima rodada, enfrenta o Cruzeiro em BH, depois recebe o Inter, confronto direto lá no Barradão, joga mais uma em casa contra o Botafogo e sai para jogar contra o Bragantino lá em Bragança Paulista. O Inter tem agora o Bahia em Salvador, jogo atrasado do primeiro turno ainda. Depois no sábado enfrenta o Fluminense no Rio, volta para enfrentar o Atlético Mineiro no Beira-Rio, joga contra o Vitória em Salvador, duelo direto, e depois enfrenta o Bahia, aí o jogo do segundo turno no Beira-Rio. Então são 5 jogos do Inter, próximos jogos, e os 5 do Vitória. O Santos pega o Botafogo fora, deve perder, o Fortaleza em casa pode ganhar e o Palmeiras fora vai perder. Os 3 confrontos do Vitória, eles são complicados. O Corinthians em casa, embora jogando o que está jogando tem a chance de ganhar, o Cruzeiro fora, que a tendência é que perca, e depois o Inter, em tese, um adversário direto nessa briga, mas jogando dentro dos seus domínios. A questão é, Paulo Pires, e queria falar alguma coisa, Paulinho? Não, é uma questão importante também, que eu quero ressaltar agora, porque esse jogo Inter e Vitória, deixa eu ver a data certinha que vai acontecer essa partida, Vitória e Inter no caso, é 5 de novembro, uma quarta-feira lá em Salvador. Esse jogo vai ser importantíssimo para as pretensões do Inter de permanência na Série A. Digamos que os dois clubes, Inter e Vitória, sigam fazendo as mesmas campanhas equilibradas entre os dois, na verdade. Porque o Inter venceu o Sport, o Vitória venceu o Santos. Então, se for nesse equilíbrio, até o confronto direto lá, é importante que o Inter não perca esse jogo. Porque o Inter, nesse momento, ele joga pelo empate em pontos com o Vitória. Por quê? O Vitória tem 7 vitórias, o Inter tem 9 vitórias. Então, digamos que nas 2 próximas rodadas, o Inter perca, por exemplo, 2 jogos e o Vitória faça 4 pontos. Os dois vão empatar em pontos. Só que o Inter vai estar à frente do Vitória ainda pelo número de vitórias. Então, é importante para o Inter não perder o confronto direto. Porque se o Inter não perder o confronto direto, teoricamente, mesmo que os dois empatem lá no final do campeonato, na pontuação, o Inter vai estar à frente pelo número de vitórias. Tá bem. Traz para nós de novo aqui, porque a questão agora é a seguinte. E aí, Paulinho? Eu vou minimizar o valor dos números, porque o valor dos números que tu estás nos trazendo, ele não apresenta desespero. Ele apresenta uma condição razoável nesta briga contra o rebaixamento, que não seria ainda de desespero. O meu desespero, Paulinho, não é olhar para a tabela. O meu desespero é olhar para o campo. O que o Inter está jogando. O Inter tem uma vitória contra o Sport no meio deste caminho, em que ele pegou o pior time do campeonato e jogou mal de novo. O Vitória vem de 2 vitórias importantes. Então, o meu desespero, ele não está na tabela, ele está no campo. Eu tenho muito medo do Internacional por conta do que ele está jogando. Pega esses 2 jogos fora, Paulinho. Bahia e Fluminense. O Bahia é o bonus track, como tu falou, é a recuperação de um jogo atrasado. Perdeu, né? A gente consegue imaginar o Internacional, sei lá, fazendo 1, 2 pontos nesse jogo? Será mesmo que o Inter tem chance de fazer 1, 2 pontos nesses 2 jogos? É difícil pensar isso, cara. É difícil pensar isso com o que o Inter está jogando. Então eu realmente tenho medo. Os próximos jogos de cada um, desses 3 aí?
Os três, Inter, Santos e Vitória. Vamos lá, vamos na tela de novo. O próximo jogo de cada um. Não, então tá, vamos lá. Deixa eu trazer aqui a sequência. O Inter tem, então, o Bahia, tá, o jogo atrasado, então vamos descartar esse jogo, tá? Porque vamos pra próxima rodada. Tá. Então o Inter tem o Fluminense, lá no Rio de Janeiro. O Inter enfrenta o Fluminense. O Santos pega o Botafogo no Rio. E o Vitória joga em Salvador com o Corinthians. Tá bem. O próximo final de semana pode ser um balizador. E eu acho que tem grandes chances de colocar o Santos no inferno. So you making flow. Your citizen statutory. Baby, be the flow. Will do the fly you. Você já escutou essa música? So make the flow. And that's every side used to be. Is it sort of é medo, meu filho. É medo. Na moral, os caras estão com medo, porra, do Vitória. O Vitória colocou tensão no campeonato, pô. Transformou um campeonato que era campeonato morno em finais.